Momento Catequético, com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando este sábado da 28ª semana do Tempo Comum. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 12 do Evangelho de São Lucas, dos versículos de 8 a 12. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados, como ou com o que vos defendereis, ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Amados e amadas de Deus, Jesus está falando aqui da autenticidade e do testemunho. Por isso Jesus diz: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Amados e amadas de Deus, o testemunho aqui quer dizer quando a perseguição chega, o cristão, o discípulo de Jesus Cristo, era chamado a dar testemunho de Jesus Cristo diante das autoridades, a dar testemunho de Jesus Cristo diante da hostilidade do Império Romano, diante da hostilidade do próprio mundo judaico naquele momento. O discípulo de Jesus Cristo era chamado a testemunhar Jesus Cristo, o testemunho diante de Jesus Cristo, o testemunho diante das autoridades de Jesus Cristo. Amados e amadas de Deus, essa foi uma realidade que o cristianismo primitivo viveu. Por isso Jesus diz: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Quer dizer, no céu, o Filho do Homem testemunhará aquele que o testemunhar aqui nesse mundo. O testemunho de Jesus Cristo que nós somos chamados a dar hoje. O testemunho de Jesus Cristo nas pequenas e grandes coisas da vida do dia a dia. O cristão é aquele que testemunha Jesus Cristo nas pequenas e grandes coisas da vida do dia a dia. A nossa vida deve ser um contínuo testemunho de Jesus Cristo. Continua Jesus: mas aquele que me renegar diante dos homens será negado também diante dos anjos de Deus. Amados e amadas de Deus, negar diante dos homens, quer dizer, não testemunhar Jesus diante dos homens, também ele o negará diante dos anjos de Deus, diante de Deus. Continua o Evangelho: todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Falar alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfema contra o Espírito Santo não será perdoado. Porque o blasfemar contra o Espírito Santo, amados e amadas de Deus, é não perceber a ação do Espírito no hoje da história, é não perceber a ação do Espírito no hoje, é não perceber que o Espírito está agindo no hoje da história. Continua Jesus: quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará tudo o que deveis dizer. Amados e amadas de Deus, é a certeza que o cristão tem que ter, era a certeza que os cristãos na igreja primitiva tinham, de que o Espírito os assistia. É a certeza que o cristão tem que ter hoje também, que o Espírito nos assiste, que o Espírito nos assiste na vida do dia a dia, que o Espírito nos assiste no nosso testemunho de Jesus Cristo. Os cristãos naquele tempo, diante da perseguição, eram chamados a dar as razões da sua fé
diante dos tribunais, diante dos tribunais e das autoridades do Império Romano, diante do mundo judaico. É a perseguição que bateu a porta da primeira geração, é a perseguição que tanta gente sofre hoje ainda por causa do nome de Jesus Cristo, por causa do ser cristão. Mas é o discípulo que tem que ter essa certeza que na perseguição, no anúncio e no testemunho de Jesus Cristo, ele não está sozinho. O Espírito é aquele que nos sustenta, o Espírito é aquele que nos assiste, o Espírito é aquele que nos faz testemunhar Jesus Cristo hoje. Como percebemos, o Evangelho fala do testemunho. Que este Evangelho nos ajude hoje a tomarmos consciência que nós somos aqueles e aquelas que, seguindo Jesus Cristo, somos chamados a testemunharmos Jesus Cristo nas pequenas e grandes coisas da vida, do dia a dia. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.